Olá a todos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o Guilherme Sens, médico, terapeuta natural. Estamos juntos aqui para mais uma atividade da capelania da Associação Restaura Integral. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito da história da interpretação das profecias de Daniel, desde o profeta até os nossos dias. Isso vai ser muito importante para situar o tempo em que estamos vivendo e vermos a evolução da interpretação desse que dá a base para a profecia das nações e, através dela, para o entendimento dos nossos dias, o entendimento dos acontecimentos finais, indo ao retorno de Cristo e um pouco além. Então, vamos juntos estudarmos mais esse assunto. Eu vou lhe convidar a juntos fazermos uma oração nesse momento e então aprofundarmos os nossos estudos. Vamos então orar? Ore comigo. Ó Pai de amor, muito obrigado pela tua Santa Bíblia, porque tu não nos deixaste sós. Por favor, Deus querido, em tua infinita bondade e misericórdia, abre o nosso entendimento e ajuda-nos a aprender uma vez mais aquilo que quer nos ensinar. Perdoa os nossos pecados, leva avante a nossa mente e sela o nosso coração contigo, unindo em um só coração, de um só espírito em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados e transforma o nosso viver. Ajuda-nos a estar contigo, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, hora de você pegar aí a sua Bíblia, deixar ela aberta aí já contigo e vamos, sem mais tardar, já a esse importante estudo, baseado aí numa revelação que vem ali num estudo, né, que vem do comentário bíblico adventista, tá? No capítulo 4, no tomo 4, né, no volume 4, ele vai estar aí expondo para nós esse importante assunto. Então, nós vamos estar estudando agora sobre a história da interpretação de Daniel. A interpretação de várias profecias do livro de Daniel, ela se desenvolveu ao longo de séculos. Na verdade, ele começou já no tempo de Daniel, que foi o primeiro intérprete de certos aspectos básicos das profecias que Deus concedeu à humanidade por intermédio dele. E à medida que no desenrolar da história, cada um dos principais eventos das sequências proféticas teve o seu cumprimento. Os estudiosos das profecias reconheceram o seu desenvolvimento consecutivo, em grande parte após ele ter ocorrido. Ou seja, depois que aconteceu, aí voltava lá e dizia: ó, era isso aqui que se referia. Né? A constatação tem sido, ao mesmo tempo, progressiva e, com certeza, muito impressionante. Vamos tentar entender um pouquinho dessa compreensão progressiva aí das profecias, né? Daniel, então, foi o primeiro intérprete. Depois há um período de clareza, embora tenha havido ainda uma deturpação ou até mesmo rejeição dos princípios anteriormente observados, tá? E nenhuma das aplicações verdadeiras jamais foi permanentemente perdida. E depois há uma recuperação progressiva, porque com o tempo as interpretações foram recuperadas, reafirmadas e conduzidas a uma compreensão ainda mais clara e mais completa ao longo do tempo. Por muito tempo as pessoas tinham uma grande dúvida a respeito de quais eram, em especial, as profecias de tempo, a partir de Daniel 9, tá? Onde vai falar das 2.300 tardes e manhãs. Foi um grande enigma, né? E por algum tempo até foi abandonado esse estudo, até que ele é resgatado no século XIX e gradativamente vai se ampliando esse entendimento. Existia um erro histórico ali na época do movimento milerita. Ele ampliou, resgatou e ampliou muito, mas há um erro histórico a respeito da interpretação de qual era o santuário que havia de ser purificado e quando o santuário seria purificado e qual era e quando, né? Então, o santuário a ser purificado é o santuário celestial, não terrestre, como interpretou o movimento milerita, e não seria esse mundo a ser purificado. Não dessa forma, né? E não seria o retorno de Cristo o evento a purificar, mas sim o santuário celestial a ser purificado e também o início do juízo investigativo que faria essa purificação. Então, gradativamente, isso foi acontecendo. E as pessoas foram se decepcionando, o chamado grande desapontamento, no final do movimento milerita, ali no ano de 1944, mais especial no dia 22 de outubro.
desse ano, a partir disso e do entender que era necessário que profetizasse por mais um pouco de tempo, era necessário que fosse amargo no estômago, né? Então, esse entendimento, em especial depois de Irã Edson, que tem um entendimento ali da passagem de Cristo do santo para o santíssimo, no santuário celestial, abre um pouco o entendimento a respeito literalmente da purificação do santuário como sendo o santuário celestial, e volta ao resgate, ao estudo das profecias de Daniel, e vai vendo então essa recuperação e esse entendimento cada vez mais progressivo. Então, vamos tentar entender mais uma vez, algumas coisas até nós já estudamos aqui na classe bíblica, Escavando a Verdade, e vamos então ampliar um pouco esse entendimento. Então, há alguns princípios fundamentais da interpretação. O livro de Daniel ele deve ser entendido. Cristo disse ainda a respeito do profeta Daniel: quem lê, entenda, em Mateus 24:15. Isso é motivo suficiente para estudar o livro profético, com a certeza divina de que ele pode ser entendido. Apenas uma parte é selada. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. Historicamente, foi somente quando começou o tempo do fim, no início do século XIX, que ocorreu o surgimento simultâneo das diversas exposições, dos diversos entendimentos a respeito dessa parte da profecia do tempo do fim. Daniel ele promove né, como ponto de partida para a sua interpretação ali do tempo em que ele vivia, revelando o grande esboço profético que começa com o Império Babilônico, seguido pelo Império Medo-Persa, grego e depois o Império Romano. E há, sim, intérpretes notáveis ao longo de toda a história e do entendimento das profecias de Daniel. Há eruditos bíblicos muito renomados, como temos, por exemplo, os registros que mostram que entre os intérpretes da profecia de Daniel estão os mais notáveis eruditos bíblicos, literalmente, de todos os tempos. Portanto, não há razão para constrangimento em relação à origem da interpretação histórica dessa profecia. Tá? Muitas foram ali as testemunhas. Todo importante é essa aplicação da profecia tem sido discernida, não apenas por um, mas por vários indivíduos ao longo do tempo. Geralmente, inclusive, em países diferentes, pessoas que dificilmente tiveram contato entre si, aqueles que foram contemporâneos, e é claro, aqueles que há um hiato aí de tempo entre eles não tiveram contato entre si, mas muitos tiveram contato com os escritos, com os registros da sua compreensão, ainda que em idiomas diversos. E o tempo e a sequência dos eventos históricos têm tornado possível aos eruditos mais recentes corrigir algumas imprecisões aí ligadas às exposições anteriores com as suas naturais limitações. Tentar citar aí um quadro, né, que vai tentar nos ajudar aí a ter esse entendimento. Por exemplo, nós temos isso ali no cumprimento das profecias de tempo. Então, as 70 semanas, né? As profecias das 70 semanas foi logo reconhecida como ancorado no princípio de ano, tanto de Ezequiel como lá de Números 14, tá? Que vai nos mencionar esse princípio de ano. Então, 70 semanas, uma semana, 7 dias, 70 semanas, 490 dias, no princípio de ano, 490 anos. Mas a compreensão acerca das 2.300 tardes e manhãs e a sua relação com as 70 semanas estava reservada para o futuro. Na classe bíblica, nós vamos ter um momento em que nós vamos estudar sobre as 70 semanas, sobre os 2.300 anos. Vai ser até o Bruno que vai estar nos trazendo esse entendimento aí, quando a gente for estudar sobre Daniel, capítulo 8 e capítulo 9, tá? Essa interação, essa interseção que existe entre os dois capítulos. Outro exemplo, né, do cumprimento das profecias de tempo está na profecia de Daniel sobre os 1.260 dias, mesmo ocorrido com o entendimento dos 1.260 dias, anos da grande apostasia, bem como seu equivalente a 3 tempos e meio ou 42 meses. Né? Esse é um outro tempo histórico aí que precisa muitas vezes ser melhor compreendido. Isso não poderia ser entendido antes que ocorresse a apostasia histórica da fé cristã, a Idade Média, nem antes que tomasse forma a consequente repreensão e a perversão da verdade que aconteceu nesse período escuro. Porque foram nesses 1.260 anos da Idade Média, da perseguição
do povo de Deus, é que a verdade foi cada vez mais jogada por terra pelo perseguidor pisada. Então, iniciando aí já na época de 508, quando começa ali a ter sido dado o poder para o bispo de Roma, tá? Quando o bispo de Roma é considerado chefe supremo do cristianismo, até 1798, quando é tirado do bispo de Roma o poder político, e ele é levado cativo pelo general Berthier, amando ali do exército de Napoleão Bonaparte, e prende o Papa naquele momento, o Papa Pio VI naquele momento. Então, isso não poderia ser entendido antes que acontecesse esta apostasia, antes que as coisas ficassem claramente reveladas, até para que não houvesse a destruição completa do registro bíblico. Tá? E há uma interpretação que muitas vezes é colocada durante a Idade Média. Será que isso é realmente há ali o entendimento dos perseguidores do povo de Deus? Será que o que está por trás disso, dessa perseguição? Será que existe realmente ali, inclusive, a influência do mal perseguindo o povo de Deus? Se nós estudarmos a interpretação de Daniel, nós vamos ver que o perseguidor, o mal está por trás dessa crescente apostasia, tá? E que faz levar com que as claras interpretações dos primeiros séculos da era cristã fossem progressivamente distorcidas e fossem mal aplicadas. As profecias passariam a ser apenas alegorias espiritualizadas sob a influência especialmente de Orígenes, que vive ali de 167 a 274, que é um filósofo, né, e teólogo. Dessa época, toda a Bíblia passou a ser submetida a um processo de espiritualização, de alegorização, de mistificação. E começam a dizer que a Bíblia só poderia ser interpretada por teólogos, por sacerdotes, apenas pela igreja. Se não fosse através da leitura e da tradição da igreja, ela não podia ser entendida. Até diziam que quem estudava a Bíblia ficava louco, quem estudava a Bíblia se pervertia, ia perder o céu. E a ressurreição foi espiritualizada, mesmo a ressurreição de Cristo foi espiritualizada por Eusébio de Cesareia, tá? Que viveu ali de 260 a 340 da nossa era, que foi bispo e historiador eclesiástico. A sua visão foi influenciada pela suposta conversão de Constantino, né? E o reconhecimento que ele passou a ter, sendo, inclusive tendo enriquecido o material da igreja cristã. Então, temos que ir entendendo isso, a influência que Agostinho na interpretação. Então, o teólogo Agostinho, ele traz isso, baseado, por exemplo, nas ideias de Orígenes e de Eusébio de Cesareia, ele vai acrescentando um terceiro considerado como revolucionário, né, que acabou popularizando isso, que foi Agostinho de Hipona, tá? O bispo de Hipona, que viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Ele afirmava que a primeira ressurreição era das almas mortas no pecado, mas sendo elevadas para uma vida espiritual. Essas concepções errôneas se tornam uma crença dominante na igreja medieval, aos quais brotaram uma metodologia alegórica que quase extinguiu a luz da verdadeira interpretação durante séculos. Então, a primeira ressurreição, ela era das almas mortas mortas no pecado. Na realidade, a primeira ressurreição não é assim, é aquele que vão ser levados com Jesus aos céus, poderão vencer o pecado. Agostinho traz que ele defendia que o reino de Deus não era outro senão a própria Igreja Católica. Ele traz que a pedra de Daniel 2, a igreja estaria representada como a pedra de Daniel. Então, a pedra é Pedro, Pedro funda a Igreja Católica, então aquele ali era a Igreja Católica. E quando vai falar sobre a prisão de Satanás em Apocalipse 20, Agostinho acreditava que o diabo já estava acorrentado e que a humanidade já estaria no período dos 1000 anos, lá em sua época. E conforme nós já estudamos, as coisas não são bem assim. Então é necessário haver uma restauração da interpretação correta. Então a restauração medieval da interpretação histórica, ela surgiu com os membros corajosos da igreja, alguns dos quais foram mortos por criticar as irreconciliáveis deturpações do texto bíblico.
e começa a fazer a aplicação das profecias. Eles começam, então, a aplicar alguns dos símbolos proféticos das Escrituras à sua própria igreja. E essas profecias recuperavam o seu legítimo lugar na mente, então, das pessoas que eram mais críticas, das pessoas que eram mais pensantes. Porque não é para utilizar a Escritura, tirando o texto de um contexto, pelo pretexto de defender algum interesse. Então, para defender algum interesse, eles deturpavam a Escritura e a sua interpretação, para evitar de as pessoas verem na Escritura a revelação de quem é o perseguidor, de quem é o poder apóstata, de quem está errado. E como o mundo naquela época, era um mundo conhecido, o mundo cristão, o mundo ocidental naquela época estava sob a mercê do poder perseguidor, aí né, eles simplesmente queriam manter esse poder utilizando a religião para manipular o povo. Então, existia um certo fundamento em algumas pessoas que diziam que a religião era usada para esse fim. E isso precisava ser muito bem conhecido, né? Então, quando nós percebemos que o início ali da reforma protestante, e você vai tendo ali toda aquela luz, né, de Jerônimo, João Hus, tá, os escritos dele, como eles passam a influenciar os restauradores da verdade, e em especial a partir de Martinho Lutero, cujo conseguiu, né, através de seus estudos ali em Wittenberg, ele consegue levar em 1517, de fato, a restauração de verdades bíblicas fundamentais, e que passa a fazer o quê? Passa a trazer a chamada reforma protestante, no protesto que ele colocou ali em Wittenberg, né, suas 95 teses, 95 pontos nos quais, pelos estudos de Lutero, a igreja cristã estava se deturpando, estava se desviando da verdade. E com o apoio político que Deus proveu a Lutero, conseguiu levar então avante aquilo. Tá? Então existiu a restauração anterior, o inimigo, utilizando o poder político, em especial do papado, consegue conter, especialmente na figura ali de João Hus e de Jerônimo, e depois com Lutero tendo o apoio político ali de alguns príncipes na região da Germânia, eles conseguem finalmente, então, levar avante esse processo da reforma protestante. Então, se ocorre uma redescoberta das verdades bíblicas na igreja primitiva, num período de maior pureza. E também há uma influência decisiva proporcionando uma nova ênfase no significado das profecias bíblicas, especialmente as relativas ao anticristo. Então, quando há ali o poder da ponta pequena, que fala blasfêmias, né, que está, por exemplo, em Daniel 7, em Daniel 8, ali isso é identificado por Lutero também como sendo o anticristo. Então, já mesmo Lutero resgata isso, se voltando inclusive nos escritos das pessoas que vieram antes dele, porque 2 séculos antes dele, vários cristãos devotos deram ênfase à salvação por meio de Cristo e protestaram contra os abusos de Roma, embora ainda permanecessem filiados à igreja. E Lutero, de fato, o objetivo dele não era abrir uma nova igreja. Lutero queria reformar a igreja cristã. Mas como a igreja cristã não atendeu e não quis ouvir aos seus justos e legítimos rogos, então ele resolve realmente aí fundar uma nova religião, no caso, que venha a surgir no futuro como sendo a igreja luterana. Então, quando compreenderam a verdade da identidade profética do anticristo, aí Lutero passa a ser encorajado, bem como centenas de outros em diferentes países, a romper com Roma. E à luz das explícitas e repetidas descrições e admoestações proféticas, eles se sentiram impelidos a deixar a Babilônia papal. Eles fazem isso. E por isso, quando em tempos modernos a igreja protestante diz que o protesto acabou, bom, acabou, ok, mas e os reclamos do protesto? As teses de Lutero, elas foram realmente atendidas ou não? Se você estudá-las, você vai ver que elas continuam existindo. Então, como que o protesto acabou? Os líderes atuais disseram que não vão mais protestar, mas o protesto histórico, mais de 500 anos de história, continua, continua existindo mesmo em nossos dias. Então, à luz das explícitas e repetidas descrições dessas admoestações proféticas, eles se sentiram impelidos realmente a deixar a Babilônia Papal e não em voltar para ela. Aí vem uma outra era, né, uma outra influência a respeito das profecias. E vem a Contra-Reforma trazendo as suas interpretações.
Então, a acusação protestante de ser a igreja romana o anticristo, tá? Essa incriminação quase unânime de que o papado era o anticristo da profecia, feito pelos protestantes em diversos países, causa uma reação católica, que leva os líderes católicos a tentar desviar a acusação e dirigir a atenção dos protestantes para longe do sistema católico medieval. E aí ele vai tentar se basear basicamente em dois grupos. O preterismo, que vai dizer que os acontecimentos proféticos ficaram no passado, cujo um dos grandes ícones é Luís de Alcázar, tá? Que ele cria ali uma visão preterista, afirmando que praticamente todas as profecias terminaram com a queda da nação judaica, e quando, por exemplo, ali a abominação da desolação seria Antíoco Epifânio, que havia entrado dentro do templo e sacrificado porcos no templo judaico. Tá? Sim, de fato aquilo existiu e de fato aquilo foi uma abominação. Mas quando você coloca e vê quais são as características proféticas, nós vamos estudá-las em Daniel, e como ele lista quais são as características e vê que isso não se aplica apenas a um poder terreno isolado, apenas a uma pessoa isolada. Isso tem uma aplicação muito maior. Aí você começa a entender que não dá para ser apenas Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio tem algumas características, sim, mas não todas. E se não tem todas, não é ele a representação disso. Ele não viveu, por exemplo, 1260 anos. Ele não perseguiu o povo de Deus por 1260 anos, até porque ele nem vive esse período todo. Então não podia ser Antíoco Epifânio, tinha que ser um outro poder, tinha que ser um conjunto, um sistema, porque ser humano nenhum nesse mundo, nessa época, vive 1260 anos. Tá? No reino de Deus vai ser uma outra história. Então não tinha como ser Antíoco Epifânio. Mas a escola preterista ela tenta desviar, ela tenta dizer que praticamente todas as profecias terminam com a queda da nação judaica, o que não é verdade. Até porque muitas dessas profecias de Daniel têm um paralelo em Apocalipse. E João as recebeu depois da destruição da nação judaica, depois da queda de Jerusalém, no ano 70. Né? Então não há como ser assim. E há um outro grupo, liderado especialmente por Francisco Ribeira, que viveu de 1537 a 1591, que argumenta que o anticristo era um único indivíduo ainda por vir e um governante infiel em Jerusalém num tempo muito longínquo. Né? E, como dito, não era uma coisa nem outra, conforme nós estamos estudando aqui, pelo princípio histórico-gramatical, que segue a gramática bíblica e a vigência da linguagem do momento, e o historicismo, para ver que certas profecias já se cumpriram, outras estão em cumprimento e outras se cumprirão. Mas pegando sempre o molde bíblico como a referência. E aí vamos à história para ver onde que cada coisa se encaixa verdadeiramente. Então existe uma frustração do restabelecimento da reforma, porque nesse movimento, né, que ganha muita força e tem muito eco da Contra-Reforma, começa a haver esse choque, tá? Esse conflito entre as duas visões. E a contra-interpretação, então, do jesuíta Alcázar começa a ser adotada por protestantes confessos, como o Hugo Grotius, tá? Ou Gróticos, né? Da Holanda, por Henry Hammond, que viveu na Inglaterra aí no começo do século XVII. E isso gera uma confusão, dividindo e subsequentemente a perda de confiança e de interesse nas profecias por parte de muitos protestantes, porque não sabem mais a quem seguir. Será que o correto é esse? Será que o correto é aquele? E esse espírito do inimigo de dividir para enfraquecer passa então a ter certo êxito. Né? Entretanto, alguns, como o inglês Joseph Mads, tá, que vive em 1586 e 1639, não apenas permanece inabalável frente às deturpações, como também é impelido a reestudar toda a cadeia profética e a reenfatizar o milênio futuro e a escola historicista de interpretação, o que resulta também numa exposição mais clara e mais correta. A teoria de Porfírio sobre, por exemplo, o Antíoco Epifânio, né, que eu já havia mais ou menos mencionado aqui, traz aí então a aplicação do quarto reino de Daniel, né, de Daniel 2 e Daniel 7, ao período helenístico. Da ponta pequena de Daniel 7 traz para Antíoco Epifânio. Ela tem sido geralmente atribuída originalmente a Porfírio, que é um neoplatonista defensor do paganismo,
tá? E tem uma motivação, porque ele está alarmado com o progresso do cristianismo e percebendo a posição chave ocupada pela profecia no pensamento dos cristãos primitivos. Porfírio tenta procurar ali desviar o foco das predições de Daniel para tirar vamos assim dizer, a culpa que é dada para a igreja medieval, para a igreja cristã medieval, em especial para o catolicismo romano. Ele tenta desviar o foco, dizendo que isso já havia acontecido no passado, lá na época de Antíoco Epifânio, sendo que, na realidade, a história não é bem essa. Então, ele argumenta que o livro não era uma profecia escrita por Daniel no VI século, mas um enganoso esboço histórico escrito por um autor posterior da época dos Macabeus. Tá? Ele começa a trazer, então, essa argumentação. E começa a se difundir essa teoria de Antíoco Epifânio. Então, essa contrainterpretação ela não é aceita por muitos cristãos ocidentais e ficou confinada a alguns poucos no Oriente Médio. E a teoria de Porfírio permanece praticamente ignorada até o período pós-reforma. E depois tem um ressurgimento, porque ela é retirada da subscuridade por Hugo Brookdown, tá? Que viveu ali em 1549, 1612, ainda na Inglaterra. E desde então tem sido amplamente utilizada, sem dúvida, muitos inclusive desconhecendo a sua origem e o seu objetivo real. Ela se opõe à escola histórica de interpretação, porque interpreta a ponta pequena de Daniel 7 como sendo um papado histórico, que surgiu dentre as 10 divisões do Quarto Império e domina a Idade Média. Então, ela se opõe a essa ideia. Já no tempo moderno, né, ocorre uma difusão dessa teoria, que o Antíoco Epifânio acaba se tornando então difundida entre os modernistas e permeia em muito dos comentários mais modernos. Há uma influência importante que nós colocamos, especialmente aqui na América, porque alguns protestantes que tentaram viver a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, a liberdade de culto, que são perseguidos pelo movimento da Contra-Reforma, tá? da Inquisição, inclusive, eles saem da Europa e vêm viver na América. Tá? E trazem, claro, aí, com a imigração, esse entendimento. Então, os emigrantes que foram para o Novo Mundo levam consigo a interpretação de Daniel, comumente aceita pelos protestantes britânicos e europeus no século XVII. Então, desde a chegada da América, os colonizadores deram às profecias um lugar de destaque em sua religião. Por isso, na época da independência americana, que a Igreja Romana tenta enviar um monumento para podermos assim dizer, comemorar a independência romana, eles afundam um navio que leva para o fundo do mar grande quantidade ali de mármore. E depois, quando a França encaminha, né, a França que prendeu o Papa e tudo encaminha, eles aceitam e constroem o Estado da Liberdade. Existe essa posição. E por muito tempo, os Estados Unidos da América do Norte foi, de fato, um país eminentemente protestante, inimigo do papado. Tanto que o primeiro presidente americano a visitar o Vaticano é Ronald Reagan, em 1984. Tá? Antes não havia um relacionamento muito bom. Sim, pela liberdade religiosa que existia, eles permitiam que o catolicismo vivesse dentro da América, eles não proibiram. Fazia parte, ainda faz parte da Constituição americana, tá? A liberdade de culto, a liberdade de consciência, a liberdade de religião. Tá? Agora, as coisas têm mudado ao longo do tempo. E essa visão de Roma como anticristo vai, ao longo do tempo, sendo minada. A influência, em especial jesuítica, através das múltiplas e diferentes ordens, né? Que se ali se infiltram, inclusive em sociedades secretas, eles vão conseguindo mudar o entendimento acadêmico, o entendimento das universidades, o entendimento da formação de alguns nobres, de alguns líderes, e mais tarde acabam, inclusive, chegando aí a influência política das nações, inclusive dos Estados Unidos da América, e começa a haver aí já não tanta divisão entre católicos e protestantes, a culminar no começo do século XXI, com essa frase: o protesto acabou, e a Igreja Mãe recebe as suas filhas, e ficam dizendo coisas como essa. O primeiro comentário americano sobre Daniel foi publicado em 1644. Ele é de autoria de Ephraim Witt, intitulado A Profecia de Daniel Explicada, tá? The Prophecy of Daniel Explained. Tá? Ele tenta colocar a respeito disso. E há vários intérpretes independentes, né,
que fazem essa separação física dos cenários e das ideias do velho mundo, resultando numa linha de interpretação independente, muitas vezes mais correta do que as interpretações do velho mundo, uma vez que o preterismo e o racionalismo ainda não haviam alcançado a América. Então, essas escolas que nós mencionamos ali, o preterismo e o futurismo, eles não chegaram na América, então lá na América eles conseguiram manter esse entendimento de uma forma mais livre dessas influências. E há um despertamento no século XIX, no início dos anos 1800, primeiramente trazendo essa ideia pós-milenianismo, tá? Milenialismo. Nessa época, esse pós-milenialismo, ele predominava nas igrejas, o preterismo atraía a crítica especializada e o futurismo ainda não havia se desenvolvido. E há ainda uma outra corrente, que é o chamado pré-milenialismo historicista, que nesse contexto começa a surgir esse pré-milenialismo historicista, que foi predominante por 3 períodos. Inicialmente nos primeiros séculos do cristianismo, depois nos períodos da Reforma e pós-Reforma, e finalmente no início do século XIX. Aí há movimentos internacionais, como dão um contexto em que surgiu o despertamento sobre a volta de Cristo, propagado pelo movimento do século XIX na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, especialmente através da figura de Guilherme Miller, né, o William Miller, que tenta levar aí um despertar do povo, porque Jesus estava próximo de voltar. Há interpretações paralelas, né, que existiram nesse movimento e que muitas pessoas começaram, então, a estudar, de fato, Daniel, em especial o livro de Daniel, mas também o livro de Apocalipse. Há também a interpretação adventista, que a gente quer tentar trazer dentro desse contexto histórico, como uma continuidade desse movimento, em especial nos Estados Unidos, e que cresce depois e atinge todo o mundo, que ao revisar as interpretações proféticas ao longo dos 25 séculos, se evidencia que o papel dos adventistas do sétimo dia é o de resgatar, de dar continuidade às sólidas interpretações proféticas de todos os tempos, aos quais se desenvolveram cumulativamente, que vão acumulando isso. E essas interpretações são, então, restauradas, reforçadas e aperfeiçoadas à luz dos eventos dos últimos tempos, né? Elas são atualizadas. E dá uma ênfase, então, recai apropriada e logicamente sobre os movimentos das profecias nos últimos dias, não entendidos ou salientados anteriormente. No passado, especialmente no início do século XIX, ainda não havia chegado o tempo para o cumprimento e, consequentemente, o reconhecimento e aplicação e a ênfase de algumas profecias que estavam para ocorrer na iminência desse tempo. E ali, à luz desse conhecimento, hoje a modernidade vai tentar pegar ali a tocha do passado para resgatar e dar continuidade. Nós vamos vendo que as atuais interpretações básicas, em especial do movimento adventista, traz as verdades proféticas que eram lá do passado, traz novamente à tona e dá ali não uma questão de uma contextualização, mas uma aplicação diferenciada, tendo em vista que lá as bases que nós vimos desde o começo do cristianismo, que depois se perde um pouco ali dentro da Idade Média, com alguns movimentos, o início da reforma protestante também resgata algumas coisas, e são somadas devido aos acontecimentos do século XIX e século XX, e algumas coisas que não estão ainda entendidas, porque são futuras e irão acontecer, ficamos então nessa expectativa. Então, com certeza, nós temos um movimento de gratidão com aqueles que são os pioneiros da explicação profética e queremos tentar ver aí como as coisas vão ser entendidas à luz dos acontecimentos atuais. Trazer, então, interpretações específicas, incluindo grandes períodos proféticos, como, por exemplo, o término de 2.300 anos, que terminam em 1844, e o início simultâneo das 70 semanas, iniciadas os dois juntos, lá em 457 a.C., com a ordem de Xerxes para restaurar Jerusalém, o reino de Judá. Conforme nós vamos estudar quando falarmos do capítulo 9, em especial, do livro de Daniel. E assim, os dois eventos são simultâneos, os dois começam simultaneamente, claro que os 490 anos terminam antes, e os 2.300 anos seguem, né? Os 1.810 anos seguintes seguem até 22 de outubro de 1844, ou seja, nós sabemos o dia, o mês e o ano do final da profecia dos 2.300 anos.
Então vai se vendo um desenvolvimento progressivo da sua interpretação. Daniel 2 traz a estátua de Daniel com a sua interpretação histórica. Daniel 7 traz os 4 animais, os 10 chifres, o chifre pequeno do quarto animal. Daniel 8 trazendo o carneiro e o bode, dizendo quem eles são, nomeando eles, né, como sendo a Média Pérsia e a Grécia, e os seus representantes, os seus respectivos chifres, né, que são os seus reis que vêm dali. E de um desses chifres surge um que cresce e que tem as características do chifre pequeno do quarto Daniel, do quarto animal de Daniel 7. Daniel 7 traz o início, quando começa a profecia, em especial das 70 semanas, que ela é cortada, retirada daquela visão de Daniel 8, que são 2.300 tardes e manhãs, e fala da vinda do Messias, do príncipe. E Daniel 10, 11 e 12 vai trazer as profecias finais, incluindo aí duas outras figuras proféticas, que são os reis do norte e o rei do sul, que nós também vamos estudar mais para frente, quando formos estudar Daniel 11 e 12. Então, há essa abrangência progressiva das visões de Daniel, tá, que vão ocorrendo esse entendimento ao longo do tempo. E essa singularidade, porque as profecias de Daniel, então, elas são muito, sim, muito específicas, muito singulares no Antigo Testamento. Os escritos dos demais profetas do Antigo Testamento, eles não fornecem a cronologia dos eventos futuros. Muitas vezes o primeiro e o segundo advento são aparentemente apresentados juntos, sem indicar um tempo que deveria ocorrer entre eles. Por outro lado, as visões proféticas de Daniel apresentam a sequência cronológica e a continuidade do plano divino ao longo dos séculos. Eles abrangem os séculos em sua progressão ininterrupta, desde o tempo de Daniel até o estabelecimento do reino de Deus e da nova terra. Eles apresentam a perspectiva do reino de Deus no amplo plano da redenção, executado no primeiro e no segundo advento de Jesus. Inspirando em si a agenda profética, ela revela o tempo do primeiro advento e o tempo do fim, que precederá o segundo advento de Cristo a esse mundo. Então é revelada a Daniel a visão que pode ser comparada a um filme mudo, né? Ali o profeta ele vai contemplando a sequência das cenas, como a pedra que feriu a imagem no sonho do rei, no capítulo 2, e eles esmiuça ali os componentes que se tornam, então, uma grande montanha que enche toda a terra, e esse reino dura para sempre. Então, as suas visões podem ser comparadas a um filme com diálogo, a um programa de televisão em que Daniel ouve palavras blasfemas proferidas pelo chifre pequeno, no capítulo 7, e vê a sucessão das bestas simbólicas dos animais que se seguem. E há, durante muito período, tá, uma unanimidade em relação a Daniel 2. A interpretação judaica, no qual os judeus identificam Roma como o quarto poder, e ao longo dos séculos, a visão de Daniel 2 tem sido geralmente considerada como ali o beabá, o ABC das grandes revelações proféticas. Os judeus, por volta do início da era cristã, foram os primeiros a expor a interpretação de sendo Roma. A sequência dos impérios, eles acreditam que ele descrevia a sequência dos 4 poderes mundiais desde os dias de Daniel em diante, seguido do reino messiânico, do reino do Messias. Como base nas declarações de Daniel, os judeus concluíram que o primeiro era a Babilônia, o segundo império era a Medo-Persa, o terceiro era a Grécia. E existe uma cautela de Flávio Josefo, que ele era um historiador judeu, mais amando o Império Romano. Tá? Ele foi muito reticente em mencionar pelo nome Reino de Ferro, que deveria ser destruído e substituído pela pedra que abracaria toda a terra para evitar ofender Roma. Ele não queria fazer isso, né? Já que ele estava, inclusive, sob o poder do Império Romano naqueles dias. Em obras como o Talmud, né, os Targums, o Midrash, Roma é apontada como o quarto império da série profética. O Midrash e o Talmud também incluíram a fase eclesiástica posterior de Roma. Os rabinos Eliezer, Sádia, Jafé ibn Ali, tá? Rashi, Abraim, ibn Ezra, Maimônides, Gersones, Isaac Abravanel, tá? Joseph ben Davi, especialmente Manassé ben Israel, entre os séculos IX e o século XVII, eles igualaram seus escritores cristãos desse período a identificar os 4 impérios de Daniel e a pedra como sendo um futuro reino messiânico. Muitos, como Abraim ibn Ezra, Jeff ibn Ali, se assim que se fala, e também Abravanel,
pensavam que a mistura do ferro e o barro poderia representar o cristianismo e o islamismo, mas o reino de pedra ainda não havia chegado. E era para eles, obviamente, não a igreja cristã, como a maioria dos católicos acreditava. Esse rabino, né, Manassé ben Israel e os quatro impérios, ele coloca que ele é um rabino muito influente. Ele é o mais explícito de todos, tá? Que faleceu em 1657. E ele estabeleceu a primeira gráfica judaica e também atuou como um rabino superior em Amsterdã. O rabino ele apresentou os quatro impérios na sequência aceita, as duas pernas como o romanismo e o islamismo, e os 10 dedos como as divisões de Roma. Tá? Então tem muita coisa semelhante ao que nós vemos. Nós só não enquadramos o romanismo e o islamismo, nós enquadramos como sendo, na realidade, Roma cristã, e Roma pagã e Roma papal. A única divisão que a gente faz é essa. E ele coloca uma quinta monarquia, identificada ali a quinta monarquia de Deus. Ela completa a série, ou seja, ele tenta identificar a rocha do sonho de Daniel. Vamos lá, entender um pouquinho mais aí ao longo dessa sequência, né? Então, os cristãos primitivos, como que eles entenderam Daniel 2? Irineu, que viveu no século 2, ele defende a mesma sequência dos quatro reinos, sendo que o quarto reino ele identificou como Roma, e terminaria dividida em 10 partes. Para ele, Cristo era a pedra que desceria do céu, e ele esmiuçaria a estátua após o colapso de Roma. Tertuliano, que vive entre 160 e 240, e igualmente afirma que a segunda vinda de Cristo destruiria os reinos seculares da estátua quadripartida, e declarou que os cumprimentos passados asseguraram a exatidão dos eventos futuros. Hipólito, que viveu em 170 e 235, afirma que os quatro poderes mundiais seriam Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Para ele, a sua geração estava vivendo nesse último reino e nesse último período. De fato, ele viveu no reino do Império Romano. E as interpretações patrísticas de Daniel 2. Hipólito, o que ele fala sobre os dedos? Hipólito declara que em seus dias os dedos de ferro e barro ainda estavam no futuro e que a pedra o que os milçaria era Cristo, que vem do céu trazendo juízo sobre esse mundo. Eusébio de Cesareia, Eusébio Pânfilo, né? Bispo de Cesareia no quarto século e famoso pai da história eclesiástica, também citou os quatro impérios comumente aceitos e acrescentou que depois desses quatro, o reino de Deus será estabelecido como uma pedra que destruiria toda a estátua por uma intervenção divina. Afraates, mesmo o sábio persa e contemporâneo Afraates, ensinou a mesma coisa, isso é, a pedra destruidora seria o futuro e o eterno reino de Cristo. Então, como que foi feito o reconhecimento da divisão de Roma, né? Da divisão romana que existiu? Sulpício Severo, então, como Roma estava para entrar em colapso, ele que viveu mais ou menos nessa época, né, próximo a ela, 363 a 427, e viveu na Aquitânia, tornou-se um arauto do novo cumprimento. Para ele, o barro já estava se misturando com o ferro em seus dias. Jerônimo, que vive em 340 e 420, ilustre doutor da Igreja Latina, também mostrou a progressiva fragmentação do Império Romano como estando claramente reconhecida, e os seus dias os nomeou os primeiros divisores bárbaros de Roma. Ele conseguiu ver quem eram os primeiros aí que estavam entrando, né? Então, há esse entendimento histórico, o barro já está se misturando com o ferro. Veja, eles seguem o método historicista. Eles pegam a Bíblia, vão vivendo a história e vão vendo o que da história se encaixa. Esse é o pleno método historicista. Por isso, o método historicista, o método historiogramatical, é o melhor a ser aplicado e por isso que é o que nós estamos ensinando para vocês aqui na classe bíblica. Prosseguindo, Teodoreto, né, o chamado exegeta grego Teodoreto, que viveu justamente na época da queda do Império Romano, tá? Bispo de Cirro, e igualmente afirmou que a força férrea de Roma já estava sendo enfraquecida pela mistura do barro, e que a eterna pedra, que era Cristo, se destinava a destruir as nações por ocasião do seu segundo advento. Já Agostinho, né, que viveu no quinto século, como que ele via a montanha de pedra? Então, no início do quinto século, Agostinho afirmava erroneamente que o predito reino eterno de Cristo era então o atual reinado da Igreja de Roma. Então, ele acreditava que a igreja estava em vias de se tornar a montanha que encheria toda a terra
E por 1000 anos essa interpretação dominou o pensamento cristão por séculos, até que chegou a época da Reforma Protestante. Então, assim como Roma, o entendimento romano predominou no mundo, e como a pedra queria crescer e predominar em todo o mundo. Era o que eles entenderam. Mas aí eles estão anulando o anticristo, estão anulando a ponta pequena, o chifre pequeno de Daniel 7. E tudo que ele fez, inclusive, para perseguir o povo de Deus por 1260 anos, que é justamente esse período em que ocorre o predomínio da Igreja Romana. Já Joaquim de Fiore, tá? Ele vem trazer então aí os intérpretes pré-reformadores e ainda na visão da pedra, tá? Ele foi um comentarista medieval italiano que viveu entre 1135 e 1202. Ele retomou a explanação de Daniel 2 numa forma um pouco mais confusa. Ele considerou os 4 impérios como os caldeus, os medo-persas, os macedônicos e os romanos e os sarracenos. Então ele afirmou que a pedra encheria a terra e estaria também no futuro. Resgata um pouco. John Wycliffe, né, professor em Oxford, considerado a estrela da manhã da Reforma no século XIV, ele afirmou igualmente que as 4 monarquias de Daniel II claramente envolviam a Sírio-Babilônica, a Média Pérsia, Grécia e também Roma. Então vai existindo, mais uma vez, esse resgate. Por sua vez, Walter Brute, erudito contemporâneo dos Lollardos, declarou que os pés da estátua em ferro e barro simbolizavam o império arruinado de Roma, que ainda permanecia, sendo uma pedra representada pelo reino vindouro de Cristo. Então, mais uma vez mencionando, os reformadores entenderam isso. Entenderam Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, nessa ordem. Martinho Lutero, né, no alvorecer da Reforma no século XVI, após apresentar a sucessão comumente aceita dos 4 impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, ele afirmou: nisso o mundo todo concorda. Ele também declarou que a pedra é o reino vindouro de Cristo. E teve apoio de outros reformadores. Esse também foi apoiado por Philip Melanchthon, também por Vigil Solis, Selnecker, como é que se pronuncia isso aqui? Oecolampadius, nome difícil. Na Suíça, por Zwinglio, tá? Tobias Stimmer, na Inglaterra, George Joy, Hugh Latimer, Thomas acho que é Bacon, tá? E também Thomas Brightman, todos do século XVI. Eles mantiveram a mesma opinião de Lutero. Então, há uma interpretação comum, que era considerada a plataforma comumente aceita na época dos reformadores. Já a Contra-Reforma, ela nega a queda de Roma. Ele diz que não, Roma continua existindo. Ele traz uma outra forma de pensamento. E essa pressão católica, exercida pela acusação unânime de todos os grupos protestantes de que a Igreja Romana era o anticristo da profecia, ela foi sentida intensamente pelo papado e resultou numa contra-interpretação da profecia durante e após a Contra-Reforma. Então, com relação a Daniel 2, o cardeal Roberto Bellarmino, tá, que viveu entre 1542 e 1621 e viveu por tantos dias da Reforma Protestante, ele foi o mais hábil dos polemistas jesuítas, que procurou desviar a aplicação da Igreja Romana. Ele argumentou que o anticristo não poderia vir enquanto não ocorresse a divisão do Império Romano segundo a exigência profética. E não ocorreu a divisão do Império Romano. Roma ainda existe, eles negam então essa queda, porque o poder romano ainda existe através da igreja. Esse detalhe da profecia insistia, ele ainda não havia ocorrido. Ele argumentou que as 2 pernas da estátua representavam Roma ocidental e oriental. Dizia que quando Roma ocidental caiu, a perna oriental continuou em pé. E quando o Império Oriental desmoronou em 1453, a perna ocidental havia sido restaurada na forma do Sacro Império Romano. Assim, Roma sempre estivera uma perna no qual se firmar. Mas Roma precisaria ser dissolvida antes que o anticristo pudesse surgir. Portanto, insistia que o papado não era o anticristo. Certos documentos da igreja anglicana, né, também trazem a visão dos pós-reformadores, o que eles pensaram sobre a pedra. Então, vou mostrar, por exemplo, no documento chamado Um Breve Catecismo, autorizado por Eduardo VI, que era tanto
exercia o poder político como rei da Inglaterra, como também o poder religioso, em 1553, eles declaravam que o reino da pedra ainda estava no futuro. Calvino, porém, se apegava ao conceito de que a pedra como sendo um reino espiritual eclesiástico, o qual quebraria todos os reinos terrestres. Após Calvino, incluindo o influente Joseph Mede, que foi falecido em 1638, surgiram homens como John Tillinghast, acho que é isso, um reitor independente, Thomas Beverley, ministro presbiteriano, Pierre Jurier, o huguenote francês, né, Pierre Jurier, Sir Isaac Newton, Thomas Newton, bispo anglicano dessa época também, o Thomas Newton, Heinrich Horch, Jean de La Flecher, deve ser francês, associado ao suíço Wesley, John Wilson, que foi clérigo escocês, James Bicheno, foi um dissidente inglês, Christian Tebtub, que é pastor na região da Alemanha, todos eles ensinavam a sequência dos quatro impérios, que na época era considerada isso inatacável, ou seja, era consenso entre as pessoas daquele momento. E os colonizadores americanos também têm essa visão. Ephraim Hilt, né, que viveu no século XVII, XVIII, adotaram posições paralelas às da Europa. Ali em Connecticut, foi o primeiro a expor, foi Ephraim Hilt, isso, foi sistemático Daniel, que no Novo Mundo, em 1644, manteve o ponto de vista tradicional dos quatro impérios e a pedra como o reino vindouro de Cristo. Na mesma época, Thomas Parker, de Massachusetts, também sustentou o reino da pedra não seria estabelecido antes do segundo advento de Cristo e que acarretaria na destruição dos reinos humanos na queda do anticristo. Samuel Willard, que era pastor da cidade de Boston, também declarou que a pedra como não havia ainda sido cortada da montanha. Outro pensador, né, que é Increase Matter, escritor prolífico sobre profecias e presidente da Universidade de Harvard, falecido em 1723, ele denominou as quatro monarquias e suas divisões e afirmou que a pedra ainda não havia se transformado na montanha que encheu toda a terra, diferente do pensamento católico da Idade Média. Né? Cotton Mather, né, que foi filho dele, teólogo congregacional, reiterou o mesmo. Nicolas Noyes, pastor de Salem, declarou que a imagem de Daniel estava na iminência da ruína completa, como se tivesse recebido um golpe destruidor da pedra. E também Ezequiel Shever, foi professor na Nova Inglaterra, também sustentou o reino de Cristo, só estaria estabelecido após o desaparecimento das quatro monarquias. Benjamin Gale, médico de Connecticut do século XVIII, diz que os pés e os dedos da imagem representavam o último período da tirania romana, no qual os poderes civis e eclesiásticos estariam unidos e combinados. Já no século XVIII, nós vemos Samuel Osgood e Joshua Spalding. Né? Osgood foi diretor-geral dos Correios de 1789 a 1791 e afirmou que os períodos dos pés estavam rapidamente chegando ao fim, sendo que a pedra representava o segundo advento. Joshua Spalding, pré-milenista de Salem, igualmente ensinava sobre os quatro impérios tradicionais que a pedra esmiuçaria e trazia a imagem na ocasião do segundo advento. Também David Austin, ex-pastor presbiteriano, afirmava que o barro e o ferro representavam o poder estatal e o poder eclesiástico, essa união entre poder político e o poder religioso. Segundo ele, a destruição seria efetuada por meio da pedra que deferiu conforme a profecia. Manuel Lacunza também pensa assim, tá? Que é um jesuíta chileno. Ele foi expulso para a Europa em 1768, assim como os demais membros da sua ordem. Ele passou a viver na Itália até a sua morte. E numa obra que ele compôs de 3 volumes, tá? Ele conclui que os 10 dedos da estátua representavam os professos reinos cristão romano-góticos da Europa Ocidental e a pedra como o reino de Cristo. Ele salienta a divisão contínua, apesar dos casamentos entre as realezas de diferentes nacionalidades. Ele declara que a igreja medieval não era o reino da pedra. Tá? Então, conforme pensavam ali o período do pessoal da Contra-Reforma, tá? Ou conforme pensou, por exemplo, Agostinho de Hipona. Então, no livro de Lacunza, ele circula na Europa e nas Américas, apesar da forma de manuscrito nos primeiros anos, mas ele foi depois impresso secretamente em 1811 na Espanha e ganhou ainda mais divulgação ao longo do século XIX,
apesar das condenações da Igreja Católica que perseguiu esse jesuíta. Curiosamente, um jesuíta, né? Então, há intérpretes na época do Império da Grã-Bretanha, no Império Inglês, que foi o maior império em extensão territorial do mundo. Então, tanto entre anglicanos como entre presbiterianos e outros intérpretes, né? Então, houve muitos intérpretes notáveis que viveram nessa época. E eles entendiam os poderes mundiais, né, e os pés de dedo de ferro e de barro como sendo a Europa dividida e a pedra, e o futuro reino de Cristo ou ainda de Deus. Muitos intérpretes não citavam pelo nome para evitar maiores perseguições. O bispo indiano Daniel Wilson e o suíço François Samuel Robert, tá, e bem como o alemão J. H. Richter, também ensinaram a mesma coisa. No século XIX, houve uma unanimidade interpretativa, não apenas entre os mileritas, mas a maior parte dos intérpretes de Daniel dos Estados Unidos escreveram que entre 1798, com a queda ali e a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier, até o período de 1844, eles concordavam amplamente com as 4 divisões da imagem profética de Daniel 2, tá? Com aquela sequência que existiu. Eles afirmavam também que os pés e os dedos de ferro e de barro representavam as nações divididas da Europa, e alguns chegaram a defender a mistura também representava a união entre a igreja e o Estado. Todos eles declararam que a pedra que feria a imagem e encheria a terra seria o futuro reino de Cristo. Já no movimento millerita, né, a imagem, né, que William Miller estuda após ele começar ali a divulgar isso, em especial próximo ali aos anos 1839, 1840, ele tinha uma visão partilhada, então, que escreveram e pregaram amplamente as profecias no início da década de 1940. As ideias milleritas foram propagadas por meio de uma série de 18 Assembleias Gerais dos Ministros e outros que abraçaram a causa do Advento. Eles representavam todos os grupos religiosos, batistas, congregacionalistas, presbiterianos, metodistas, episcopais, cristãos, Igreja Reformada Holandesa e muitas outras. Então, essa assembleia, eles chegaram a conclusões que divulgaram através de folhetos, livros e por dezenas de periódicos distribuídos do Maine até Ohio, de Montreal a Baltimore e também na capital, Washington. Esses impressos abrangiam mais de 30 publicações nacionais e locais, permanentes e temporárias, com os quais com grande tiragem para aquela época, tá? E concordavam que todos os elementos essenciais sobre as grandes visões proféticas de Daniel e os períodos né, de tempo preditos, indicados por eles. Então, há um grande cadeia de testemunhos ao longo da história cristã. Por mais de 2000 anos, Daniel 2 tem sido interpretado como considerável unanimidade por intérpretes judeus, protestantes e até mesmo católicos, embora existiram algumas divisões, conforme nós já mostramos. Dos 4 impérios, a interpretação aponta para os 4 poderes mundiais, de Babilônia a Roma. E as 10 divisões né, dos pés, dos dedos da estátua, têm sido visto como as divisões do Império Romano, representado em nossos dias pelas modernas nações da Europa Ocidental. Há, então, algumas diferenças, por exemplo, a interpretação judaica, os judeus consideram a pedra simplesmente como um reino messiânico futuro. A interpretação católica, os católicos romanos afirmam que a pedra é a atual igreja romana, em seu inexorável processo de se tornar a montanha que vai encher toda a terra. E a interpretação protestante. A maioria dos protestantes tem interpretado a pedra como sendo um futuro reino a ser estabelecido por Cristo em sua segunda vinda. Na posição adventista, o que é dito? É dito que os adventistas entendem que a interpretação histórica fundamental de Daniel 2, eles mantêm acerca dos 4 poderes mundiais, da divisão de Roma em 10 reinos, apesar de todas as alianças e os casamentos entre as pessoas de nacionalidades diferentes para tentar unir, mas essa união não se consolida, assim como o ferro não se mistura com o barro. Tá? Entendem também essa mistura como sendo uma união entre igreja e Estado, tá? Que também é uma união fraca, mas uma tentativa existente. Entendem o reino de Deus como sendo aquele que virá no futuro, sem auxílio de mãos humanas, né? E que vai acontecer numa intervenção divina
os negócios humanos por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando o reinado do anticristo chegará ao fim e o reino de Deus encherá toda a terra. Essa é a visão aí dos adventistas do sétimo dia, nesse sentido, de Daniel 2. Entendem que a profecia de Daniel 7 amplia a visão de Daniel 2, tá? Há esse paralelismo reconhecido, que já era reconhecido na igreja primitiva, que entendia a profecia dos 4 animais simbólicos de Daniel 7, seguido o estabelecimento do reino de Deus, faria um paralelo, repetia e ampliava a visão da estátua profética da pedra, que é esmiuçava em Daniel 2, e que ambas as visões foram reconhecidas como uma representação pictórica da ascensão e queda das nações, e um gráfico da trajetória dos impérios mundiais. E essa referência aos 10 reinos e ao chifre pequeno, na chamada Epístola de Barnabé, por volta do ano 150, confirma a compreensão de que o quarto animal era o então existente Império Romano, como os 10 reinos aos quais Roma logo seria dividida, seguindo-se a arrancar os 3 chifres reis pelo pequeno rei, o chifre pequeno que subiria, destituindo outros 3. Então, os primeiros intérpretes do capítulo 7 de Daniel, né? Justino Mártir, de Samaria, primeiro pai da igreja, né? Anterior ao concílio de Nicéia, ligado ao segundo advento, ao clímax de Daniel 7. Ele ligou também aí o segundo advento ao clímax de Daniel 7. Irineu da Gália, falecido por volta do ano 202, declarou que Roma, o quarto reino da sucessão, terminaria numa divisão em 10 partes, e que o chifre pequeno substituiria 3 dessas 10 divisões. Tertuliano, ainda no terceiro século, acrescentou a visão de que, segundo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, a continuidade da Roma não dividida impedia a revelação do homem da iniquidade e que a divisão dos 10 reinos prepararia o caminho para o anticristo. Hipólito também traz esse paralelo, foi conhecido como paralelismo dos fatores correspondentes em Daniel 2 e 7, os via como idênticos em seu alcance, com apenas ampliação em Daniel 7. As suas palavras que ele mais destacam são: a cabeça de ouro da imagem é idêntica à leoa, ao leão, pelo qual os babilônios foram simbolizados. Os ombros e braços de prata são os mesmos que o urso, pelo qual os persas e os medos são representados. O ventre e os quadris de bronze são o leopardo, pelo qual os gregos, que reinaram de Alexandre em diante, são representados. As pernas de ferro são um animal terrível e espantoso, que simboliza os romanos que detêm o poder imperial. Os dedos e os pés são os 10 chifres futuros, e o chifre pequeno, por meio deles, é o anticristo. A pedra que fere a estátua e esmiuça e enche toda a terra é Cristo, que vem do céu e traz juízo sobre o mundo. Então, assim, nós temos intérpretes patrísticos de Daniel 7. Eusébio de Cesareia, vivendo no tempo do domínio romano, e Hipólito declarou que os 10 reinos ainda estavam por surgir. Um século depois, pouco antes do concílio de Nicéia, Eusébio de Cesareia defendeu a mesma posição, fazendo um paralelismo entre Daniel 2 e Daniel 7, com o reino de Deus a ser estabelecido por intervenção divina por ocasião do segundo advento. Cirilo de Jerusalém, que viveu de 317 a 386 d.C., concorda com isso. E os 4 animais de Daniel são os impérios babilônicos, persas, macedônico e romano. E o anticristo se manifestaria após a divisão de Roma e o abatimento dos 3 chifres das nações. Crisóstomo de Constantinopla, que vive de 349 a 407, concorda com esse quadro e com seus escritos finais no quarto século. Já Porfírio, já mencionado, né, e que traz ali a teoria do antigo Epifânio, ele tem uma tentativa, mais uma vez, de desacreditar Daniel. Então, Porfírio vem procurando aí desacreditar a profecia de Daniel, levanta a ideia de que o chifre pequeno de Daniel 7 era simplesmente o antigo Epifânio no segundo século. Por sua vez, Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina e o último importante comentarista das profecias de Daniel antes da Idade Média, ele contradisse isso no quinto século, dizendo que não era assim, que Porfírio estava errado. Ele identifica os animais de Daniel 7 como os elementos da estátua de Daniel 2 e também denominou algumas das divisões de Roma como sendo os vândalos, os saxões, os burgúndios e os alamanos, até porque ele viveu no momento ali onde essas tribos bárbaras estavam invadindo Roma. Então, o que Jerônimo pensa sobre o chifre pequeno de Daniel 7? Ele rejeita a ideia de Antíoco,
Ele fala que o chifre pequeno não era Antíoco, mas um anticristo futuro, tá? E ele traz a questão do juízo e do advento, que seguiriam ao reinado do chifre pequeno, e aos quais apenas compreenderia 3 anos e meio literais. Ele entendia assim. Tá? Teodoreto, que é um teólogo grego, acrescentou que o chifre pequeno, do quarto animal de Daniel ou Roma, era o mesmo que Paulo chamou de filho da perdição. Então, há alguns avanços, embora, né, a escuridão da Idade Média, mas há alguns avanços aí nessa interpretação. Beato de Leabana, acredito que é isso, Lébana, interpretou a profecia medieval que caracterizou pela ausência de progressos. Os mais antigos desenhos que preservam aí os 4 animais simbólicos foram feitos por Beato de Leébana, que viveu de 700 a 798. Beregond, não sei se é assim que se pronuncia, monge beneditino, no final do IX século, ele tentou fornecer a localização geográfica de alguns dos chifres como divisões históricas de Roma. Os vândalos na Espanha, os álanos na Alemanha, os hunos na Panônia. Joaquim de Fiore, mais célebre comentarista da Idade Média, que teve início com a restauração do ponto de vista histórico da profecia no século XII, sua maior contribuição foi aplicar o princípio dia-ano aos 1260 dias do Apocalipse. Ainda Joaquim de Fiore, ele equipara então aí os 1260 dias do Apocalipse aos 42 meses de Apocalipse, tá? E também aos 3 tempos e meio de Daniel 7, declarando ser um dia sem dúvida aceito como um ano. Seus seguidores, como Jean de Olive, do século XIII, aplicaram também o princípio de ano aos 1290 e aos 1335 dias. Tá? O chamado Notável Triadis, ou Anticristo, né, o Tratado sobre o Anticristo, dos valdenses, ele enfatizava as descrições proféticas de Daniel, bem como de Paulo e de João, numa abrangente declaração. Diz assim: a iniquidade assim se qualificou juntamente com todos os seus ministros, grandes e pequenos, juntamente com todos eles os que seguem um coração perverso e de olhos vendados. Tal congregação assim reunida é chamada de anticristo ou de Babilônia, ou quarto animal, ou prostituta, ou homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, todos esses nomes são dados para o mesmo poder. É isso que diz isso que pensavam os valdenses, né? Que foram tremendamente perseguidos por Roma, ali na região dos Alpes, né? No norte da Itália. Em especial os que seguiram Pedro Valdo, na época da Idade Média. Embora há algumas outras interpretações dos historiadores valdenses. Eberhard II, né, e o papado, ele entendem o que sobre o chifre pequeno? Como era esse entendimento? Então, o primeiro a declarar o chifre pequeno de Daniel 7 como papado histórico, ou um sistema anticristão, não um indivíduo, foi Eberhard II, arcebispo de Salzburg, na Áustria, no concílio de Batisbona, em 1240. Então, ele tentou colocar ali como sendo um sistema e não apenas uma pessoa. Tá? Então, foi uma posição influente, ele tinha um significado e sua declaração de maior importância. E existiu aí mais de 500 anos de influência. Né? Esse postulado ele se torna a posição de Wycliffe, de Lutero, de Cranmer, de Knox, né? E de praticamente todos os intérpretes da Reforma e pós-Reforma Protestante no continente europeu, na Grã-Bretanha e também na América do Norte. Então, desde essa época ali, que ele coloca, então, esse poder, todo o sistema como sendo um chip pequeno, né? E não apenas uma única pessoa. Há um comentarista judeu, ele também faz isso, né? Então, Jeff Ibn Ali, entre os intérpretes judeus medievais, no 10º século, ele pensava que os 10 chifres fossem Roma, mas ele imaginava que o chifre pequeno fosse o islamismo. Já Dom Isaac Abravanel, tá, eminente ministro da Fazenda da Espanha durante o reinado de Fernando e Isabel, após afirmar que Roma era o quarto poder mundial de Daniel 7, assim se pronunciou sobre o chifre pequeno. O chifre pequeno é o poder papal. Simplesmente coloca isso. Tá? John Wycliffe, né, que foi professor e pré-reformador de Oxford, falecido em 1384, tinha enfatizado o chifre pequeno como papado. Né?
e foi surgido ali, que esse surgiu inclusive dos 10 chifres ou dos reinos divididos. Ele declarou explicitamente: por isso o clero e o nosso clero, especialmente o alto clero, é o anticristo ou o senhor papa. Lutero e Melanchthon foram muito claros quanto Roma papal ser o chifre pequeno e não o islamismo. Virgil Solis, no entanto, né? Por que isso? Porque lá na Idade Média eles queriam voltar a Jerusalém, a cidade santa, eles queriam tirar ela do jugo dos romanos, dos islâmicos, né? Dos muçulmanos, dos mouros. Eles queriam tirar isso, porque diziam que era o anticristo. Então, essa guerra. E foi depois, com o movimento da Reforma Protestante, que isso chega até os nossos dias, mas já baseado nos escritos de outras pessoas, como, por exemplo, John Wycliffe. Virgil Solis, tá, de Nuremberg, falecido por volta de 1562, ele retratou o Papa como uma besta da tríplice coroa e que no singular comentário ilustrado que ele fez. E existia um certo consenso protestante sobre o chifre pequeno. Desde então, seguiu-se a sucessão de intérpretes da Alemanha e na Suíça com opiniões semelhantes, abrangendo toda a segunda metade do século XVI. O mesmo ocorreu na Inglaterra de Tyndale a partir de 1529. Na identificação do papado como o chifre pequeno, era unânime entre todos os protestantes. Inclusive, o primeiro sermão de Dick Knox, em 1547, ele foi um notável comentarista reformador de Daniel 7, no qual ele denominou os 4 impérios, e disse assim: na respectiva destruição surgiu essa última besta, ao qual Knox afirmou ser a Igreja Romana, pois nenhuma besta, pois jamais existiu, como tem todas as características que Daniel mostrou, que Deus mostrou ao profeta Daniel. E assim, então, a gente percebe a diferente especificação das nações europeias ao longo do tempo. Cada uma delas existiu esse entendimento a respeito do entendimento das curas de Daniel 7, especialmente pequeno. A Contra-Reforma, ela tenta, claro, quebrar esse entendimento, né? Ela tenta trazer o entendimento diferenciado a respeito da visão, da identificação de ser a Igreja Católica o chifre pequeno de Daniel. Eles tentam quebrar esse entendimento. Em especial, o Ribeira tenta trazer isso como sendo algo futuro, só lá na frente. Então, ele tenta, diante da restauração dos protestantes, dessa interpretação profética da Contra-Reforma, ele levanta contra-interpretações concebidas pelos jesuítas Francisco Ribeira, que faleceu em 1591, e Luís de Alcázar, falecido em 1613. Eles tentaram reduzir o anticristo a apenas um indivíduo em vez de um sistema, o qual dominaria durante os 1260 dias literais, em vez de 1260 anos, para colocar apenas uma pessoa que viveu aí apenas pouco mais do que 3 anos. Tá? Então trouxe um judeu infiel. Ribeira propôs que o anticristo seria um futuro judeu infiel, e não um cristão que reinaria em Jerusalém, em vez de reinar em Roma. E ao preterismo de Alcázar, né, que tenta colocar isso como já no passado, tentando levar aí, em especial, a Antíoco Epifânio, essa questão. Então, enquanto Ribeira emperrava o anticristo para o futuro, Alcázar puxava para o passado, fazendo dele um antigo imperador romano pagão. Tentou quebrar aí essa sequência. Em sua aplicação, Ribeira foi apoiado pelo cardeal Roberto Bellarmino, o qual atacou o princípio de Aano e restringiu o chifre pequeno de Daniel 7 a um único rei Ciro, Antíoco Epifânio, a mesma teoria proposta pelo crítico pagão Porfírio mais de 1000 anos antes. Esta estratégia de colocar o anticristo no futuro se desenvolveu na interpretação futurista. O futurismo logo se tornou o modelo de interpretação aceita do anticristo por parte dos católicos romanos, enquanto alguns outros ainda eram preteristas. Tá? E ainda é mantido praticamente por todos os seus adeptos. Então, há uma propagação da interpretação católica, alguns botando no futurismo essa interpretação. Tá? Há uma confusão no meio protestante, porque alguns protestantes se dividem em relação a isso. Eles foram eficazes para confundir e enfraquecer a interpretação profética protestante. Nós vimos ao longo da história que havia quase um consenso. O movimento jesuíta foi conseguindo
confundir ao longo do tempo e traz essa contra-interpretação, começando a ser adotada por protestantes confessos, como Hugo Grosso, da Holanda, e Henry Hammond, na Inglaterra. Então, isso vai dividindo e causando confusão no meio protestante. Vai trazendo uma frustração no restabelecimento da reforma. Então, a adoção de contra as interpretações católicas gera confusão, divisão e, subsequentemente, perda da confiança e também de interesse nas profecias por parte de muitos protestantes. O resultado foi um segundo desvio da interpretação correta, dessa vez entre os protestantes. Existiu, claro, a resistência de alguns, como Joseph Medd, tá? Que esse inglês, que ele não apenas permaneceu inabalável frente às deturpações, mas foram impelidos a reestudar toda a cadeia profética e reenfatizar o milênio futuro e a escola historicista de interpretação. Isso resultou numa exposição mais clara e mais correta da verdade bíblica, especialmente da profecia. Então há muitas influências, né? Muitas influências aí sobre essas interpretações. Tanto o preterismo, que influenciou a escola racionalista dos teólogos alemães no século XVIII, como do futurismo, tá? Que veio no século seguinte e entrou em voga entre os protestantes, passou a ser mais amplamente aceita pelos fundamentalistas desde as primeiras décadas do século XX. E alguns ainda colocam como a teoria de Antíoco, tá? Que é a teoria de Porfírio, que se torna difundida entre os modernistas e permeia aí a maioria dos comentários dos chamados críticos. Então, há essa questão histórica, que ainda está nos nossos dias. E, paralelamente a isso tudo, vem o movimento milerita, que depois resulta também num movimento adventista, trazendo essa interpretação de Daniel, como uma continuidade histórica, tá? Recuperando e restaurando os mais sólidos princípios dos eruditos mais destacados do passado, mantém a escola de interpretação historicística, por exemplo, de Joseph Medd, tá? Como continuadores e consumadores desses princípios claramente enunciados e firmemente estabelecidos ao longo dos séculos, tratando-se de uma ampla e confiável e lógica e autêntica plataforma interpretativa das profecias na história cristã. Com base, então, nessas evidências apresentadas, está claro que os adventistas do sétimo dia não são, de maneira alguma, os criadores das interpretações básicas da profecia. Isso, na realidade, são coisas antigas e em valiosos campos da exegese bíblica. Houve um progressivo desenrolar das escrituras, sessão por sessão. E nós estamos num ponto final dessa notável cadeia de fiéis e testemunhos espalhada ao longo de 2000 anos. Ponto final por quê? Porque Jesus está perto de voltar. Se você estudar a profecia, você sabe disso. Não porque nós adventistas, a nossa ideia acabou, mas sim porque Jesus está perto de voltar e não temos mais muito tempo para ficar inventando coisa, mas sim para nos aprofundarmos na verdade bíblica e nos prepararmos para encontrar o nosso Senhor, que está muito, muito próximo de voltar. E você? Você vai confiar em quem para essa continuidade? Você vai confiar na Escritura? Vai confiar no seu líder religioso, no meu? Vai confiar em mim? Que tal sermos como os bereanos, que foram mais nobres que os de Tessalônica e foram conferir nas Escrituras, para ver se era realmente assim? Que Deus o abençoe. E que você possa, ao longo da sua vida, entender qual é o desejo de Deus para ti e realmente se solidificar na verdade bíblica. Vamos orar? Ó Pai de amor, nós fizemos um estudo histórico. Até certo ponto, Pai, percebemos que Tu tem conduzido a história e também a nossa vida. E entendemos, ó Santo e Soberano Senhor, que embora as repetições de muitas coisas, porque Tu colocavas uma verdade, o inimigo ia lá e tentava fazer uma contrafação, e aí tinha que ter a restauração, até chegarmos aos nossos dias. Por favor, abre o nosso entendimento. Nos corrige em todo e qualquer ponto que estivemos errando. E ajude-nos a entender a verdade bíblica, o teu querer, para nos prepararmos para o grande dia e hora do retorno do nosso Senhor Jesus e para o cumprimento do teu plano nesse momento que vivemos. Nos méritos de Jesus, nós oramos, clamando que o teu Espírito seja com cada um dos teus filhos, lhes abra o entendimento e os faça entender a verdade histórica. Nos méritos de Cristo oramos agradecidos e entregues a ti.
Amém, amém. Ó Deus. Que Deus abençoe, meus amigos. Até o próximo estudo aqui da classe bíblica Escavando a Verdade. Um abraço a todos e até lá. Sigam com Deus.